Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos falar da semana do dia 18 ao dia 24 de fevereiro. E é uma semana muito interessante, a gente tem de tudo. Temos ingressos, né? O Sol ingressa em Peixes, Mercúrio ingressa em Peixes, tem fase cheia acontecendo, tem conjunção de Vênus com Marte, e temos um dia inteirinho com a Lua fora de curso, e assim, vários momentos, né? Em alguns dias, períodos longos com a Lua fora de curso. E lembro a vocês, então, que essa é uma reflexão que eu faço para entender mais um clima geral, não é previsão sobre o seu mapa natal, acontecimentos pessoais, e também não é uma previsão para questões do mundo, é para você perceber aí como o fluxo dos dias vem e organizar as suas atividades, conseguir aí melhores resultados. Então, fica comigo aqui até o finalzinho, a gente já vai começar falar dessa semana super interessante. Então, vamos lá. Domingão, dia 18 de fevereiro, tem apenas um momento marcante no céu, 8 horas e 21 minutos da manhã. Nós teremos a Lua, tá aqui no signo de Gêmeos, chegando a um aspecto bastante harmonioso a Mercúrio. E como o Mercúrio tem regência aqui no signo de Gêmeos, né? Ele é o senhor de Gêmeos, é um momento bem interessante que facilita qualquer assunto de comunicação, trânsito geral das coisas, transportes das coisas, assuntos tecnológicos, eletrônicos, assuntos da mídia de uma maneira geral, flui muito favoravelmente. É um clima muito leve, não tem uma tendência complicada, complexa, mas ele também não é muito interessante para aprofundamento dos assuntos, porque essa característica do ar ela é mais saudável para interação e troca leve, né? Ainda assim, vocês vão percebendo que o fluxo do dia ele é bem simples. Então, os assuntos todos de Mercúrio eles se favorecem muito bem. Estudos, por exemplo, as conversas, o comércio de maneira geral, o trânsito das coisas nas ruas também, né? É um domingo leve. Só que depois desse momento, às 8 horas e 21 minutos, nós não temos nenhum outro aspecto perfeito no dia 18. Mas aí no dia 19, meia-noite e 20, nós vamos ter a Lua, então, em Gêmeos, chegando a um aspecto interessante ao Sol, mas, gente, ele é tão rapidinho que acontece assim, que desde o domingo, a Lua vai ampliando, né, o potencial desse trígono aqui com o Sol. O momento perfeito, que é no dia 19 à meia-noite e 20, ele vem seguido já da mudança da Lua para o signo de Câncer. Então, o ideal nessa fluência aqui do ar é aproveitar a tarde e noite do domingo, né? Madrugada também da segunda. Não chega a aproveitar muito da madrugada porque o aspecto perfeito é meia-noite e 20. Depois desse momento, ele já vai mudar mais a tônica. Então, o favorecimento para a interação, troca, essa leveza do ar é mais presente durante o domingo mesmo, né? Que flui de uma maneira descomplicada. Enquanto a Lua estiver no signo de Gêmeos, no sentido do ritmo, ela tem uma coisa mais vigorosa, né? Tem um clima mais vigoroso, porque o Gêmeos é um signo do ar, né? E então vocês vão sentindo esse favorecimento desse clima. E esse aspecto da meia-noite e 20, ele vem seguido, meia-noite e 25, 5 minutos depois do ingresso da Lua no signo de Câncer. Então, como eu falei para vocês, muda muito a tônica, porque aqui a gente tem um signo do ar que tem calor, tem uma dinâmica mais fácil, leve. A gente diz até que ela é superficial, a dinâmica do ar, né? Mas ela favorece muito essa troca geral, que não necessita de aprofundamento. E quando a Lua ingressa no signo de Câncer, além de ser o seu domicílio e ela ficar muito confortável ali, o signo de Câncer é um signo da água, então ele já fecha um pouco o campo, ele já tira a velocidade do ritmo, né? O assunto o clima do dia ele já não tende a ser mais adaptável, animado, assim, né? Ele já vai para um campo mais profundo e de um apelo emocional, né? Então as coisas tendem a ter aí um apelo emocional, tá? Então aqui, gente, se você não é inscrito no canal, está assistindo o vídeo, aproveite, se inscreva aqui no canal Astrologia Clássica Ana Rodrigues e pode se tornar membro também. Sendo membro, você não vai se arrepender, porque na seção de membros a gente tem vários temas de astrologia natal, principalmente, ou de outros, de astrologia horária também, mas que são temas mais técnicos ali para você aprender um pouco mais, aprofundar o conhecimento, né? Entrar num campo mais de estudo da astrologia, tá? Então, torne-se membro. Curta o vídeo, compartilhe e deixe aqui embaixo seu comentário sobre temas, sugestões, né? Vou logo mais iniciar as lives aqui do canal, então coloca aqui embaixo a sugestão e me dá um oizinho também, só para eu saber que você esteve aqui, tá bom?
Bom, gente, então depois do ingresso da Lua no signo de Câncer, nós vamos ter a 1h13 e o Sol ingressando em Peixes. Então, toda segunda a gente vem com um perfil altamente subjetivo, abstrato, muito emotivo, bem envolvente com as coisas do entorno, né? A Lua ingressou em Câncer, que é um signo da água, o Sol ingressou em Peixes, que é um signo da água também, cujo signo ele não tem nenhum poder, né? Ele não tem nenhum domínio sobre a triplicidade da água, nem nenhum grau do signo de Peixes o Sol tem poder. Então, ele passa peregrino durante todo o signo de Peixe, sendo comandado por Júpiter, que está em Touro, né? Então, esse perfil, por exemplo, as autoridades que são representadas pelo Sol, em qualquer nível das autoridades, e decisões nesse sentido de autoridades vão para um campo um pouco mais subjetivo, abstrato, né, dos assuntos de uma forma geral. É um perfil sensível, favorece o potencial criativo, ele é muito profundo, não tem muita praticidade e as coisas vão para um campo um pouquinho mais complexo. Então, esse trânsito do Sol vai depender muito dos aspectos que ele vai chegando, que ele vai recebendo, vai aplicando aqui, enquanto ele estiver em Peixes, porque tende a ser assim muito subjetivo mesmo, né? Muito complexo. E percebam já que o Sol ingressando em Peixes, ele já começa a se aproximar da conjunção a Saturno, que já está aqui desde o ano passado, né? Então, isso vai ampliando um pouco mais o campo das complexidades. Essa conjunção não será perfeita ainda nessa semana, então eu não vou falar muito dela. Quando ela for perfeita, a gente fala um pouquinho mais, tá? Mas toda segunda vem com esse apelo emocional, até porque, gente, olha só, às 17h02, a Lua, que está aqui no signo de Câncer, vai chegar a esse aspecto harmonioso a Saturno. Então, como Saturno está em Peixes, a gente tem um clima muito complexo na segunda-feira. A natureza do aspecto é harmoniosa, então ela vai favorecendo todo tipo de assunto que não depende de muita velocidade, mas que você precise se aprofundar. E especialmente aqueles em que você precise buscar coisas que não são muito racionais, muito práticas, ou que estão à mão ali de uma maneira muito procedimental. Ele vai para um campo muito subjetivo do clima, né? Vai para um ambiente assim bem subjetivo, e é isso que vem. Então, se você lida com atividades que dependem de símbolos, interpretações, processo criativo, né, por exemplo, no campo de compreensão, né, das coisas, é até favorável, né, mas ela já é, no sentido de velocidade, não tem velocidade nenhuma, não tem muita praticidade, então é legal coordenar as atividades de acordo com o clima. E 19h em ponto é o momento em que a Lua chega a um aspecto harmonioso a Júpiter. Esse aspecto é leve, mas ele tem uma recepção mútua bem legal por exaltação, né? A Lua está na exaltação de Júpiter, o Júpiter está na exaltação da Lua, e vai confirmando esse clima calmo, assim, né? Um clima com pouca velocidade. O aspecto harmonioso e a recepção mútua acontecendo entre Lua e Júpiter favorece muito esse clima de pacificação. Então, o momento pode até ser interessante se você estiver buscando um momento para se conciliar com alguém, né? E tem aquela característica indulgente geral e cuidadosa, generosa, pacífica, né? Ela vai um pouquinho para esse campo também, né? Tem um campo acolhedor, de cuidado e atenção. Então, para todo assunto que dependa de cuidado, atenção, dedicação, é legal. Então, o clima é leve. A segunda-feira, dia 19, tem tudo isso, né, gente? Viram quantas coisas aconteceram? Depois deste momento, e vejam, a Lua está em 9 graus e 41 minutos de Câncer. Ela não formará novos aspectos enquanto ela transitar aqui até o finalzinho de Câncer. Ela não formará. E a Lua ficará fora de curso todo dia 20, terça-feira. Então, mesmo que a Lua não esteja em grau final, ela não tem novos aspectos enquanto transitar por Câncer. Então, ela está fora de curso. E aí, gente, a terça-feira já requer atenção nesse sentido de colocar atitudes, né, importantes, iniciar projetos, né, fazer coisas que tenham, remetam assim a um início de atividades. Tem que ter atenção, gente, tá, para assuntos importantes, porque a Lua fora de curso, para o sentido eletivo, gente, e o sentido eletivo é todo tipo de escolha. Às vezes as pessoas pensam que a astrologia eletiva é uma coisa e escolher a Lua para lua cheia, lua nova, né, qualquer momento da lua para fazer uma atividade é outra coisa. Não é a mesma coisa. Todo tipo de escolha que você faz, seja para plantar, né, seja para iniciar um negócio que é mais importante, né?
fazer movimentos significativos na vida, todo tipo de escolha de momento é astrologia eletiva, não é astrologia natal, tá, gente? Astrologia natal é interpretação de mapa natal, tá bom? E revolução solar, trânsito sobre a carta natal, escolha de momento para qualquer atividade que seja, vou fazer uma coisa tal dia porque tal aspecto vai acontecer, é astrologia eletiva. Então, a lua fora de curso não é recomendada para nenhum início que seja importante para a sua vida. Mantenha a rotina, o ritmo não é rápido, a lua vai continuar transitando no signo de Câncer ainda na terça-feira, e ela não emprega, então, muita velocidade, nem senso de competitividade, nem aquela grande garra para iniciar as coisas, e o campo das águas aqui, da triplicidade da água, tende a ser mais complexo, então não tem muita praticidade. Atividades que sejam muito procedimentais vão exigir aí um pouco mais de concentração de quem estiver realizando, tá bom? Então é isso, gente. Dia 20 com a lua fora de curso, mesmo que ela não esteja em grau final, tá bom? Bom, gente, e aí se você quiser aprender astrologia, eu tenho os cursos lá na plataforma, né? Eu venho falando todas as semanas e os cursos continuam abertos ali, não tem um momento específico de inscrição. Então você pode entrar na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br e adquirir o seu curso, e você pode iniciar os estudos a qualquer momento e pode assistir às aulas quantas vezes desejar, tá? Então ali tem cursos de formação e tem cursos complementares, certo? Então é só acessar a plataforma e adquirir o seu curso. Ali mesmo você cria o seu login de acesso e já vai, a partir do momento que você adquirir o curso, já em seguida as aulas, todas as aulas ficam liberadas para estudos, tá bom? Pega o cupom de desconto e aplica lá no carrinho de compras onde tem a palavra cupom para você ganhar o desconto, tá bom? Então aproveite aí para estudar astrologia. Bom, e o que acontece no dia 21, quarta-feira? No dia 21, a Lua vai ingressar em Leão às 10 horas e 40, então ela vai ficar fora de curso até esse momento. Então, se você tiver alguma coisa ainda importante para realizar, espere a Lua ingressar aqui no signo de Leão, passar dos 3 graus iniciais, né? Então, assim, um pouquinho depois ainda. Leão é um signo do fogo, então ele vai empregar bastante motivação no clima e ele já anima mais, já tem um vigor, já tem uma tendência mais veloz, até mesmo que o Leão seja um signo fixo e ele não tem muita habilidade, não representa muita habilidade para a mudança, mas para manter, mas tem vigor, tem energia e as coisas já saem de um campo de complexidade e vão para um campo mais prático, porque o fogo tem secura. A secura facilita o processo de cumprimento, assim, de etapas, né? Ele é mais linear, então acaba sendo mais favorável para as atividades que tenham procedimentos, por exemplo, né? Então não é ruim, não. Só que aí também no dia 21 é só esse momento importante, gente. Depois do ingresso da Lua em Leão, no dia 21, ela não chega a nenhum aspecto. Ela vai chegar na quinta-feira a essa oposição primeiro aqui com Vênus. Então, nós vamos ter duas oposições seguidas que merecem bastante atenção. Então, a primeira com Vênus, e já passando aqui, a segunda em seguida com Marte. Com Vênus acontece meia-noite e 2 e com Marte meia-noite e 13, praticamente simultâneas essas duas oposições. Elas tendem a ser muito difíceis, porque, primeiro, a oposição de Lua com Vênus instiga muito a maneira de se colocar com desejos. Ela é bem apegada, né, à configuração do que agrada, por exemplo. Não tem nenhuma leveza, tem um perfil muito passional, assim. E depois a Lua chega à oposição com Marte, que já pega uma configuração mais estridente, mais brava, né? Inclusive mais argumentativa até, né? Em todos os níveis. Então, esses dois momentos aqui, né? O início do dia 22, quinta-feira, requer bastante atenção para inícios também, porque tende a ser aí agitado, se ele é nervoso, tem um perfil muito passional, né? Que merece aí bastante atenção. 4 horas e 14 na madrugada, Vênus quem chega ao mesmo grau em que está Marte. Bom, aqui nesse grau, Vênus tem só esse pouquinho aqui de poder da face, então ela ainda está um pouquinho melhor do que Marte, né? A gente tem um benéfico e um maléfico, Vênus aqui ganha um pouquinho de diferença, assim, né? Não é uma posição para Vênus que tem um perfil muito dinâmico e tal. O Aquário ele é um signo fixo e ele é um signo do ar. No entanto, ele favorece um olhar positivo em relação às coisas. Só que, gente, é uma conjunção com Marte. Marte, ele não tem um perfil leve, onde quer que ele esteja. E ele é quente e está num signo que tem calor, né?
O aquário é um signo do ar. E isso vai instigando bastante esse perfil um pouco intenso, assim a gente pode dizer, de se colocar. Então, uma configuração que vem, né, de duas oposições da Lua, né? Tanto Vênus como Marte receberam posições da Lua e seguem na conjunção dos dois, mantém ainda uma tendência muito esquentada aqui para a madrugada do dia 22 de fevereiro, tá? E aí vai arrastando um pouquinho, porque Vênus não se movimenta tão rápido como a Lua. Então, mesmo depois do momento perfeito, a gente tem ainda algumas horas um pouquinho estridentes, bravas, assim, um pouco mais nervosas mesmo na maneira de se colocar, né? Então, tem que ter aí atenção sobre os assuntos que vocês estiverem iniciando. 6 horas e 39, a Lua continua ainda com um perfil um pouco agitado, porque ela estando em Leão vai chegar a essa quadratura aqui, a Júpiter no signo de Touro. Então, toda quinta-feira, né? Ou seja, todos os aspectos da quinta-feira vão acontecer aqui até às 6h39, início da manhã. É um pouco difícil, né? A Lua está aqui no signo de Leão, em quadratura com Júpiter, ela tende a ser um pouco mais teimosa, acomodada, né? Muito voltada para coisa para o lado bom da vida. Então, não é uma configuração que anima num sentido positivo. Ela é bem apegada, né? Que eu acho que para o clima geral não é favorável. Só que é o que eu falei para vocês. 6h39 da manhã. E esse é o último aspecto da Lua enquanto ela estiver em Leão. Então a gente tem um outro período bem longo com a Lua fora de curso. A Lua vai ingressar em Virgem no dia 23, sexta-feira, 22h37. Então, de novo, a Lua está aqui em 10 graus e 4 de Leão. Ela não está em grau final, só que depois desse momento ela não tem novos aspectos perfeitos. Ela vai ficar fora de curso. Então, toda a quinta, né, a partir das 6h39 até 22h37 do dia 23, outro momento, né? Como eu falei para vocês, são momentos longos, né, períodos longos com a Lua fora de curso. No dia 23, nós temos o Mercúrio ingressando no signo de Peixes às 4h29. Peixes é dupla debilidade de Mercúrio, né? Mas, gente, como temas de Mercúrio, né, ligados à dedicação com estudos, leituras, isso é até interessante, porque o signo de Peixes é um signo da água, então ele leva para o fundo, né? E aqui pode ser interessante para esse tipo de assunto. Para o processo criativo também, muitíssimo interessante, já que Mercúrio representa o processo racional, quando ele entra em Peixes, há maneiras subjetivas de entendimento das coisas, né? Então, quem lida, por exemplo, com assuntos de desenhos, né? Que depende de uma inspiração, mas vai usar uma habilidade mais mecânica, seja fazer o desenho manualmente ou usar recursos eletrônicos. Quem trabalha, por exemplo, com símbolos, quem é oraculista, tarô, né, baralhos e tal, também tende a se beneficiar, porque fica com a percepção muito abstrata, mais subjetiva, que é fácil buscar esses tipos de elementos, né? Então, o Mercúrio em Peixes, ele não é tão ruim. A gente costuma dizer que o Mercúrio em Peixes não é muito interessante para comunicação, porque o campo mais profundo de Peixes não é muito hábil para se colocar, né? Então, assim, tira da eloquência, tira muito da eloquência para comunicação geral e fala, mas ganha em processo abstrato, em subjetividade, em percepção, ganha todo esse campo. Então, enquanto a gente tiver aqui o Mercúrio transitando nesse ponto, ele vai favorecendo isso. Só que ele já está bem pertinho do Sol, está bem combusto, né? Por sinal. Então, principalmente com a comunicação, comércio, né? Os assuntos da vida comercial, e mantenham atenção, tá? Durante esse momento. Depois disso, gente, então, como eu falei para vocês, 22h37, a Lua ingressa no signo de Virgem. Isso significa que, então, a sexta-feira também tem a Lua fora de curso até esse momento, né? Quando a Lua ingressa no signo de Virgem, muda um pouco o ritmo, né? Estando em Leão, ele é bem vigoroso, né? O clima. Então, mesmo que a Lua não tenha aspectos na sexta-feira até esse momento, enquanto ela estiver em Leão, ela vai mantendo esse clima vigoroso, energético, vibrante, né? Então, ele é bem empolgado, né? Quando ingressa em Virgem, vai para um campo mais prático, ele já não tem tanto vigor, tanta energia, não tem tanto essa paixão visível, mas vai para um campo um pouco mais prático para realização. Mas vai acontecer ali no fim, né, da sexta-feira,
Se você tiver em alguma atividade, vai percebendo facilidade no fluxo das coisas, caminha de uma forma bem descomplicada, bem desapegada, as coisas são simples, né? Tem um clima bem simples para realizar as coisas. E aí vem o dia 24, gente, que tem muita coisa acontecendo, né? Bom, 1h51. Já que o Mercúrio ingressou em Peixes e a Lua em Virgem, eles vão chegar a uma oposição. Mas a posição da Lua beneficia muitíssimo a Mercúrio porque ele tem dupla dignidade aqui, né? Domicílio e exaltação de Mercúrio. Então ela vai ajudar bastante Mercúrio nesse ponto. E para um sentido prático, racional, que vai para um campo mais contábil, vamos dizer, bem racional mesmo, é muito interessante, inclusive para assuntos da vida prática mesmo que tenham a ver com ajustes, organização e consertos, por exemplo, né, das coisas, organização geral da vida diária, desde documentos até coisas de conserto de casa, também é um perfil bem legal para esse tipo de assunto. Para trabalhos também que envolvam contato com terra, com plantas, né, coisas desse tipo também é muito, muito favorável. 9h30, nós temos a Lua em oposição ao Sol, que vai formar a fase cheia. Nessa divisão, a partir do grau exato do ascendente, a gente vê a Lua aqui na quinta casa, né? Então, seria uma oposição com a Lua na 5 e o Sol na 11. E é uma oposição, então, que vai envolver os temas do âmbito artístico, temas envolvendo crianças também, ambiente esportivo, ambiente de entretenimento e diversão. Pode envolver algumas coisas ligadas a diplomatas, consulados também, né? Alguns astrólogos, no sentido, no ramo mundial da astrologia, associam a casa 5 a esse ambiente da diplomacia, né? E a gente tem a casa 11 como um âmbito que envolve Congresso, né, Senado ali. Então, esse tipo de assunto que envolve o ambiente político nessa configuração de diplomacia, né, ambientes diplomáticos, embaixadas e tal, pode ser um dos assuntos que corra também dentro desses ambientes e tudo mais, tá? Agora, quando a gente divide por signos inteiros, então isso se desloca a Lua para 6, porque então a gente tem Áries na primeira casa, né? Touro na segunda, Gêmeos na terceira, Câncer na quarta, Leão na quinta e Virgem na sexta. Então, todo o signo de Virgem ficaria no tema de casa 6. Aí a gente já desloca o assunto para o eixo casa 6 e casa 12. A casa 6 pega tanto o assunto de ONGs, partidos políticos, infraestrutura, saneamento e abastecimento do país, como a casa 12 vai pegar aqueles ambientes de faltas de recursos, de precariedades, de fome, do ambiente envolvendo presos, né, prisioneiros, cativos, né, como eles colocavam, e o próprio ambiente da prisão também, né, como também é uma casa bem de temas ocultos, assim, né, das tramas e tal. Então, esses assuntos, eles podem também surgir aí como temas, né, do próximo período também, né. Essa é uma das possibilidades que a gente vê aqui. Acompanhem as notícias, que vocês vão ver como funciona bem. Lembra que eu falei na última fase cheia de alteração, falei em alguma fase, não lembro se foi na nova ou na cheia anterior, sobre alteração em ministério e tal, teve, né, alteração em ministérios ali, acho que foi do mês anterior, tá bom? Então, pega um pouquinho desse fator aqui com a fase cheia da Lua, 9h30. 17h24, a Lua chega a uma oposição a Saturno. Bom, é um ritmo bem lento, ele é enroscado, é devagar, quase parando. Eu não recomendo esse momento para nada, mesmo que não seja um tema muito importante, gente, porque atividades práticas perdem praticidade aqui com Saturno no signo de Peixes. E o Sol está deixando tanto o Mercúrio como o Saturno combustos. Então, além de Saturno não ter muito poder aqui onde ele está, olha, agora ele está até aqui na sua própria face, ele não está peregrino, pelo menos, né, como o Sol. Mas ele não tem uma característica vigorosa nunca, então ele está acumulando uma debilidade ainda de combustão e a gente tem o aspecto que é desafiador, a natureza do aspecto. Então o ritmo é devagar, quase parando, e não é aconselhável assim para atitudes, atividades que dependam de muitos procedimentos e tal, como consertos, reparos, análises.
análise das coisas, porque pode se perder aí nos mínimos detalhes, sabe? A gente fica enroscado com as coisas, tá? E também como a Lua tá num signo frio e Saturno também, eles não têm vigor, então assim, não tem um clima animado, né? Ele é um pouco chato até, sabe? Quando um clima às vezes chato, a gente se enrosca com as coisas, ele tende a ser até um pouco mal-humorado, tá? Bom, e depois desta oposição, aí alivia um pouquinho, gente, porque a Lua vai chegar a esse aspecto harmonioso aqui a Júpiter, 19h49. Então, assim, o final da tarde já e a noite já tende a ser um pouco mais. São calmos, né? Não vai ganhar velocidade nem muito vigor, mas diminui bem um campo de complexidades, né? Vai tornando o clima mais tranquilo, ele já é mais bem linear, assim, não tem uma tendência complexa. E também, como Júpiter é um grande benéfico, né? A gente tem um perfil simples, tá? Aqui não tem uma característica de prosperidade, tá, gente? Porque para a Lua é até bom onde o Júpiter está o signo de touro, mas para o Júpiter não é bom não onde a Lua está, que é o detrimento dele, né? Então isso não favorece muito aquele campo altamente produtivo, próspero, né? Muito vigoroso aqui. Aqui já é mais calmo mesmo, né? Tira um pouco da complexidade e o clima fica tranquilo, tá bom? E assim a gente termina essa semana com tudo isso, né? Gente, vocês perceberam quantos períodos longos com a Lua fora de curso e depois tudo acontecendo junto, ingresso da Lua em Câncer, Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, tudo junto, né? Então a gente tem esse movimento bem oscilante durante essa semana com momentos importantes, mas vocês conseguiram perceber aqui, né, com essa tradução aí do céu, como o clima dos dias vai se desenrolar. E aí você pode organizar as suas atividades, seus interesses para ter maior proveito, atingir aí seus objetivos e as coisas darem certo aí para você, que é esse o objetivo aqui da reflexão astrológica, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, se você está me assistindo aqui até o final, curta o vídeo, coloque seus comentários, se você quiser compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, também te agradeço bastante, porque isso ajuda a gente a divulgar o canal e levar esse tipo de reflexão também, né, que não é muito comum, geralmente se faz muita reflexão sobre trânsito, sobre mapa natal ou de previsões no sentido mundano, né? Tá bom, gente? Então agradeço a você que me assistiu aqui até o final, torne-se membro também do canal. Um abração forte, até a próxima semana, então, até mais.